Olá, muito boa noite a você. Seja bem-vindo nesse começo de semana. O cenário econômico está começando agora, diretamente aqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, para a rede toda da TV Brasil, com emissoras pelo país de rede pública. Vamos aos destaques do programa de hoje. Nós temos o Ibovespa, que subiu hoje num dia de alta expressiva da Petrobras. Aliás, o Ibovespa recuperou os 98 mil pontos num começo de semana surpreendente. O dólar cedeu na abertura da semana. O Procon pediu que a Gol suspenda os voos que faz com aquela aeronave da Boeing, que teve um acidente nesse final de semana com uma operadora da Etiópia. A Gol opera, neste momento, aqui no Brasil, algumas aeronaves. São 7 aviões da Gol, que são exatamente desse Boeing 737 MAX. A gente fala sobre tudo isso porque isso implicou, por exemplo, na queda das ações da Boeing, da Gol aqui também e da Embraer no Brasil. A produção de veículos subiu no mês de fevereiro e no estúdio eu converso com o economista-chefe da CREF, Nicola Tingas. Tudo isso agora no cenário econômico que já está no ar. Depois de semanas de várias quedas, com o Ibovespa tentando se recuperar, hoje, finalmente, nesta segunda-feira, no começo da semana, para alguns dizem que é o começo do ano, que é uma bobagem, né? O ano já começou, sim, no dia 2 de janeiro, nós tivemos posse do novo presidente da República. Esse ano foi um ano especial justamente por isso. Muita gente trabalhou muito em janeiro, fevereiro, mas o carnaval foi agora, terminou na quarta-feira da semana passada. Mas essa semana é uma semana especial, e aí talvez essa brincadeira de novo que o ano vai começar, porque finalmente, pelo menos está previsto para esta quarta-feira, a instalação da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é exatamente o primeiro passo para o projeto de reforma da Previdência ser analisado e começar a andar no Congresso brasileiro. Esta quarta-feira está marcado para esta quarta-feira. Na semana passada nós também tivemos várias declarações do governo, a entrevista do ministro Paulo Guedes ao jornal Estado de São Paulo, já fazendo contas de que faltam 48 votos na Câmara para aprovação da reforma da Previdência, ou seja, gente que estaria já muito afeita ao projeto original enviado à Câmara, ou seja, muito pouca negociação teria que ser feita, pelo menos na visão do ministro da Economia. O próprio presidente Jair Bolsonaro voltou a tuitar e falar sobre reforma da Previdência, sobre a necessidade da reforma da Previdência pelas redes sociais. Isso tudo, claro, fez o que o mercado estava aguardando. Os investidores estavam esperando que o governo se embrenhasse verdadeiramente de vez em falar da reforma da Previdência, em defender a reforma da Previdência. Esse foi o assunto doméstico que mais influenciou hoje nessa alta do Ibovespa, mas nós também tivemos a alta do petróleo, que puxou o valor da Petrobras, e, claro, um cenário externo melhor na abertura da semana. Vamos dar uma olhadinha nas ações. Primeiramente, o Ibovespa, que hoje teve uma alta de 2,79%, chegou a subir muito mais durante o dia. Nós fechamos hoje com 98.026 pontos. Essa a alta do Ibovespa hoje. Vamos entender as ações da Petrobras, que tiveram uma alta muito boa. As ordinárias, as ações com direito a voto da Petrobras, chegaram a subir 5,99%, ou seja, quase 6%. As ações preferenciais, são essas aqui, Petro e 4, subiram 4,05%, fecharam em alta de 4,05%, a R$ 27,75. Teve alta do petróleo acima de 1% hoje. A Petrobras também anunciou um plano de venda de alguns ativos, ou seja, ela diminui a participação em algumas unidades que provavelmente não teriam muito grande resultado para a empresa, o que tende, na visão do investidor, a maximizar os lucros da empresa. Portanto, ela teve essa alta, pelo menos algumas dessas razões. É claro que também, por ser uma estatal, a possibilidade de reforma da Previdência e esse otimismo em relação à reforma, isso influencia diretamente e as ações subiram bastante hoje. O dólar também teve queda, digamos, pelas mesmas razões ali. Hoje uma queda de 0,73% a R$ 3,84. Na sexta também o dólar tinha recuado um pouquinho. Falamos de um dólar que chegou a 3,88, quase 3,90 dia desses, mas está aqui, 0,73% de queda no dólar. Bom, isso tudo para a gente falar de mercado doméstico. A gente vai falar um pouco mais de mercado doméstico, mas eu vou dar aqui hoje também a cotação de Dow Jones, que é o principal índice, o índice da Bolsa de Valores de Nova York. Hoje ele subiu 0,79% a 25.650 pontos.
E havia uma certa apreensão em relação ao índice Dow Jones, porque as ações da Boeing são negociadas no principal índice da Bolsa Americana. E neste caso específico, a Boeing tem 11,26% do peso do índice. São 30 empresas no principal índice da Bolsa de Nova York. Uma delas tem mais que um décimo, mais do que 11% para ser preciso, 11,26%. É o maior peso do índice. E as ações caíram, sim. Se olhar as ações da Boeing, tiveram uma queda hoje que foi muito maior durante o dia, acima de 8%, terminaram em queda de 5,33%. Os Estados Unidos já estão no horário de verão deles lá, a 5,33%, e nós tivemos essa queda, portanto, o que implicou parte pela alta no índice Dow Jones, mas as outras ações subiram porque há um sentimento melhor no mundo, até porque avançaram, pelo menos as informações que se tem, as negociações entre Estados Unidos e China. E claro, esse é o principal peso ali de qualquer decisão dos investidores, porque foi exatamente o que estava puxando o mau humor nas bolsas de valores pelo mundo, não era diferente dos Estados Unidos. Por que caíram as ações da Boeing? Esse acidente que aconteceu com a Ethiopian Airlines, a empresa aérea da Etiópia, um avião da Boeing caiu, na verdade é um modelo novo, deixa eu só me ver aqui, o Boeing 737 MAX, que foi lançado em meados de 2017, um avião muito novo, e obviamente que havia toda uma expectativa. A própria empresa faz menção de que esse é o futuro da companhia. Esse novo Boeing aí, que é o mais moderno da empresa, é responsável por 1/3 do lucro operacional da Boeing, o que justifica, se eu estou tendo problemas com esse avião, obviamente que isso chama atenção. Mas não é só pelo acidente da Ethiopian Airlines. Nós tivemos um outro acidente recente, há coisa de 5 meses, e também logo depois da decolagem. Ou seja, um acidente semelhante em 5 meses, 2 acidentes com o mesmo avião. Obviamente que sugere uma série de dúvidas em relação ao projeto, à segurança do projeto e, claro, a capacidade de venda da empresa. Mas só para se ter uma ideia, aqui no Brasil, a empresa que opera com a Boeing, com esse jato especificamente, é a Gol. Ela tem 7 aviões em operação. Para se ter uma ideia, a Gol fez um pedido de 135 novos 737 MAX da Boeing. E para se ter uma ideia, são 350 já em operação no mundo, e mais de 5.000 pedidos pelo mundo. Ou seja, se por um acaso, em algum momento, se comprovar que o avião tem problemas sérios de segurança, isso comprometeria por demais a possibilidade da empresa continuar fabricando e continuar tendo esses pedidos. Por isso, a razão da Boeing ter caído hoje. Obviamente que isso aqui é a questão apenas econômica de comportamento das ações na Bolsa de Nova York. Nós tivemos o acidente em si, que foram 157 pessoas que morreram nesse último acidente. E 189 no acidente anterior, 5 meses atrás, no Mar de Java, quando o avião, logo depois de decolar, caiu 7, 8 minutos depois no Mar de Java. Ou seja, além da tragédia humana, agora tem também a questão de qual é a segurança desse modelo que a empresa, a Boeing, põe tanta confiança no produto para ser, inclusive, um dos principais produtos da empresa. 1/3 do lucro operacional da Boeing, nós estamos falando de um produto de, pelo menos até aqui, de sucesso operacional e de vendas. Vamos seguir aqui porque, obviamente, as ações mexeram aqui também com as ações da Gol, que opera com esse avião, 2,59% de queda. O Procon hoje pediu que a Gol parasse de voar com esses aviões, suspendesse os voos com esses aviões. Na verdade, é um comportamento que a gente está vendo em outros lugares do mundo. A China recomendou que as empresas aéreas que têm esses aviões, deixem os aviões, suspendessem os voos por enquanto, até que se tenha mais informações. A Indonésia fez o mesmo, a própria Etiópia fez o mesmo, Ilhas Caimã e África do Sul. Ou seja, há agora um procedimento de preservar possíveis novos acidentes ou evitar novos acidentes e preservar as pessoas de voar com esses aviões, porque justamente há um problema que a própria Boeing não consegue ainda responder. Ela disse que obviamente está se empenhando para tentar entender o que aconteceu e passar todas as informações. Mas a gente viu, portanto, a queda aqui da Gol. E esse pedido, por exemplo, do Procon aqui em São Paulo, do Procon para que a Gol suspendesse os voos com esses aviões, essas 7 aeronaves que ela tem, ainda não foi respondido pela empresa. A Embraer também, que tudo indica será uma parceira nessa fusão, nessa nova empresa que está sendo criada junto com a Boeing, também teve uma queda hoje de 0,36%.
Daqui a pouco a gente fala sobre a Azul, ou na verdade podemos falar já, porque o dia também tem esse destaque extremamente importante, porque longe dos outros problemas e num horizonte de crescimento, a empresa Azul fez uma oferta de compra de parte da Avianca Brasil, que passa por problemas financeiros. O valor da oferta é de 105 milhões de dólares por ativos que incluem slots de operação e 30 aeronaves Airbus A320 da Avianca. As ações da Azul tiveram uma alta expressiva hoje, de 6,45%. Vamos falar de IPCS, o índice de preços semanal da Fundação Getúlio Vargas, foi divulgado hoje. Na maior parte das capitais houve alta detectada. O Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro e tem informações. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. O IPCS, que é o índice de preços ao consumidor semanal, ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e registrou variação positiva de 0,45% na semana encerrada no dia 8 de março. O resultado ficou 0,10 ponto percentual acima do período anterior, que registrou 0,35%. O aumento da inflação foi percebido em 6 das 7 capitais pesquisadas na comparação com o último levantamento. O maior índice foi registrado em Recife, onde o IPCS passou de 0,53% para 0,62%. Já o maior aumento proporcional aconteceu em Salvador, onde o índice mais do que dobrou, indo de 0,21% para 0,48%. Uma leve alta também foi registrada em São Paulo, a maior cidade do país. Lá o IPCS subiu de 0,53% para 0,55%. A única capital que registrou deflação foi Belo Horizonte. O índice, que era 0,65%, foi para 0,60%. No próximo dia 19, a Fundação Getúlio Vargas divulga um novo resultado do índice de preços ao consumidor semanal. E outro. Muito obrigado, Maurício. A Anfávia divulgou hoje a produção de veículos do mês de fevereiro. Foi o melhor fevereiro desde 2014. Vamos dar uma olhadinha nos números. Alta de 29,9%, quase 30%, comparado, claro, ao mês de janeiro. Se eu comparar fevereiro deste ano com fevereiro do ano passado, também uma alta na produção de 20,5%. Em fevereiro de 2019 foram produzidas 257 mil unidades, quase 258 ali. Vamos lá para alguns outros números. As vendas internas também cresceram, ou seja, o mercado interno está respondendo pelo bom momento da indústria automotiva. Alta de 17,8%, quase 400 mil unidades vendidas. Isso no comparativo, claro, ao bimestre do ano passado. Porque fevereiro com janeiro teve uma queda de 0,6%, agora fevereiro de 18 com fevereiro de 19, ou seja, este ano com o ano passado, a alta nas vendas foi de 26,6%. E são as vendas internas, porque as exportações, dada a crise argentina, tiveram uma queda agora. 41,9% de queda. Aliás, falando sobre indústria automotiva, nós tivemos uma chuva gigantesca de ontem e até hoje, de 7 horas da noite de ontem até 7 horas da manhã de hoje. Choveu a maior chuva que nós temos notícia desde 2006 na cidade de São Paulo e na região do entorno da Grande São Paulo aqui. São Bernardo do Campo, por exemplo, tem uma unidade da Mercedes-Benz que foi atingida pela chuva. Você vai acompanhar algumas imagens aí. A água invadiu a linha de produção durante a madrugada de hoje e interrompeu o trabalho na unidade da montadora em São Bernardo do Campo, na região do ABC. Choveu na cidade de São Paulo e na região da Grande São Paulo de 7 horas da noite de ontem até as 7 horas da manhã. Um volume de chuva que não se via desde o mês de março do ano de 2006, o que demonstra claramente o tamanho da chuva e, claro, sem contar todas as dificuldades pelas quais as pessoas estão passando. São 12 pessoas mortas por causa das chuvas na região da Grande São Paulo, além, obviamente, de todos os prejuízos que as pessoas tiveram, muita gente desabrigada. Este é um momento que a cidade de São Paulo está passando extremamente delicado, sobretudo para essas pessoas vítimas das chuvas. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o momento econômico do país. Claro, nós temos um dia positivo hoje aqui na Bolsa, tem toda uma expectativa em relação à reforma da Previdência, mas qual é o momento do país agora? Exatamente, qual é a situação deste momento? A gente conversa sobre tudo isso com o Nicola Tingas, economista-chefe da CREF, logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico e para falar sobre este momento, especificamente qual é a situação econômica deste momento do país. Obviamente porque nós temos expectativas extremamente positivas em relação à reforma da Previdência, é o que justifica hoje em boa parte esse momento positivo do Ibovespa.
Nicola Tingas, economista-chefe da Acref, está conosco. Tingas. Prazer em estar com você. Seja bem-vindo uma vez mais. Eu vou lhe fazer essa pergunta objetivamente, porque, claro, nós estamos sonhando com um momento melhor e, claro, há uma previsão também de um momento melhor se tivermos um bom andamento do projeto de reforma da Previdência, Perfeito. sem contar todos os projetos que o Ministério da Economia tem em relação a destravar a economia. Algumas medidas são infraconstitucionais, ou seja, é decisão do governo, algumas são na base da canetada, ou seja, é decisão do próprio presidente. Mas de onde que a gente vai partir? Qual é o zero da economia brasileira para a gente saber o quanto a gente pode subir ou não? Vamos primeiro olhar um pouquinho para trás. Em 2014, o PIB cresceu 0,5% só. Em 2015, caiu 3,5%. Em 2016, caiu 3,3%. Em 2017, cresceu só 1,1%. E o ano passado, menos que esperávamos, 1,1% de novo. Quer dizer, de 2004 para cá, nós entramos num buraco enorme e chegamos agora, estamos do lado de fora do buraco, mas estamos na beira do buraco. Por que nós estamos otimistas? Porque nós paramos de olhar para o buraco, viramos as costas e estamos olhando para as árvores que estão lá na frente. Mas para chegar nas árvores, nós precisamos passar tudo isso que você está falando, as reformas, tem desafios e obstáculos para serem vencidos. Se a gente for bem sucedido, nós vamos chegar no cenário que pode até ser um céu de brigadeiro, como a gente fala no mercado. Mas nós temos o desafio da Previdência e muitos outros. Eu fiz menção antes da gente começar essa conversa aqui, no momento do intervalo, que eu tenho a impressão que nós estamos de novo diante de uma oportunidade de ouro de fazer o país deslanchar e deslanchar por longo prazo. Essa é a notícia boa. A notícia boa vem da própria notícia, a notícia ruim vem da própria notícia boa. É que a gente tem o hábito de perder momentos de ouro, de recuperar a economia e, digamos, dar o salto que esse país está aguardando, que a população desse país está aguardando. Você está otimista em relação ao momento brasileiro do ponto de vista de ter uma reforma que seja realmente de longo prazo, que destrave as contas públicas para que o governo pare de pegar dinheiro no mercado e isso, indo exatamente no seu negócio, na associação da qual você representa aqui, tenhamos crédito bom e barato para que as pessoas emprestem e, evidentemente, façam a economia andar? Nós estamos, eu acho que como uma boa parte do mercado, com um otimismo cauteloso. O otimismo porque a gente tem um diagnóstico correto das necessidades de mudança, de reformas. É um problema estrutural que tem que ser atacado, mas exatamente por ser estrutural não é nada fácil. Você tem que romper barreiras de grupos de interesse, você tem que fazer uma redistribuição de renda no país, começando pela Previdência, e você tem que fazer o país ser mais eficiente. Então, você tem muitos desafios, você está olhando exatamente para eles, vai atacá-los, mas todo mundo não sabe até que ponto nós vamos ser vitoriosos nesse processo. Então, estamos na direção certa, com o diagnóstico certo, com a intenção certa. Agora, a dúvida, até porque nós já provamos que nós somos hábeis em perder oportunidades, que a gente tem também que ter a cautela, porque, infelizmente, a gente vai dizer estamos no Brasil por esse lado, embora o Brasil seja muito maior que isso. Tinga, você falou sobre grupos de interesse, sobre o que o ministro da Economia chama de grupos de privilegiados, sobretudo na questão previdenciária, mas ele faz menção a vários outros grupos ali. Eu posso entender, e obviamente a história já nos conta, que esses grupos ganharam a queda de braço com o país. Grupos que mantiveram privilégios na Previdência, grupos que mantiveram uma série de benefícios do governo lá atrás. Renúncias fiscais. Renúncias fiscais e algumas extremamente espúrias. Subsídios, juros baratos. Obviamente que governos vão subsidiar setores, isso acontece no mundo inteiro, mas o problema está no critério, na forma como aconteceu. Exatamente. E nós tivemos vários casos bons, mas tivemos alguns que foram terríveis. Nós não estamos no momento, porque o Brasil está uma barulheira só, as pessoas estão falando toda hora, de todo jeito, o que, por um lado, é extremamente positivo. Sim. Será que esse não é o momento para essa inflexão desses grupos perderem a queda de braço, porque o interesse do país, do coletivo, agora é maior? Certamente, analiticamente, é. É por isso que há o otimismo, porque o país está num ponto sem retorno. Ou fazemos ou fazemos. Por quê? Você pode pegar de novo a situação da Grécia com a Previdência e muitos outros países. Você pega hoje 7 estados brasileiros, não tem como pagar as contas, não tem como pagar funcionalismo. Então, você tem ainda um déficit brutal,
você tem uma dívida brutal e se você não fizer nada vai crescer muito. Você todo dia aqui comenta e sabe, os investidores saíram do Bovespa mês passado, mais de 2 bilhões. Agora estão pegando oportunidade e voltando. Ou seja, são tiros curtos. O investidor de longo prazo, que é aquele que vai pôr dinheiro em infraestrutura, que vai criar emprego, que vai criar as condições para o PIB crescer, esse investidor, ele está esperando a reforma da Previdência. Ele está esperando o país, mais uma vez, provar que vai fazer aquilo com que se compromete. Então, estamos todos muito otimistas, os investidores estrangeiros, nós, mas todos sabemos que temos um desafio grande, temos que provar que somos capazes de atravessar esse obstáculo. Esse nível de exposição do ministro da Economia, eu costumo dizer que eu já vi vários economistas dizerem o que ele dizia, mas o que ele diz, mas quando eles iam para o governo, o tom ficava mais ameno. O ministro Paulo Guedes não ficou mais ameno. Aliás, em alguns momentos, eu acho que ele está até mais duro do que as palestras que ele fazia quando ele não fazia parte do governo. Esse tipo de postura do ou vamos, que você fez menção agora há pouco,